Meu noivo, que pesa 140 quilos, me chamou para conversar e disse que eu precisava emagrecer para as fotos do nosso casamento, porque queria ter orgulho da noiva dele. Na hora tirei meu anel e falei que ia perder peso ali mesmo. Conheci o Dennis numa conferência de trabalho há 4 anos. Ele era engraçado, confiante, me fazia rir até doer a barriga. Sempre foi um cara grande, e isso nunca foi um problema para mim. Sempre achei que a aparência era só detalhe. O que importava era como a pessoa te tratava. Quando começamos a namorar, eu pesava 64 quilos e vestia 38. O Dennis vivia dizendo o quanto me achava bonita. Às vezes, brincava dizendo que não entendia como alguém feito eu podia querer ficar com ele. Depois de 2 anos, ficamos noivos. Ele me pediu em casamento no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Se ajoelhou, chorou de verdade e disse que queria passar o resto da vida me fazendo feliz. Aceitei porque amava ele e acreditava que ele me amava exatamente do jeito que eu era. Assim que começamos a planejar o casamento, o Dennis fez questão de opinar sobre tudo. Salão, buffet, banda, até as cores, que tinham que ser azul marinho e dourado. Queria convidar gente que eu nem conhecia. Deixei ele decidir quase tudo porque ele estava tão animado que achei justo ele ter o casamento que sempre sonhou. Quando escolhemos o fotógrafo, o Dennis ficou 3 horas pesquisando pacotes na internet, analisando álbuns de casamento como se fosse apresentação de trabalho. Montou planilha, comparou preços, estilos, tudo. Achei até fofo ver ele tão preocupado em registrar nosso dia especial. Na noite em que fechamos o contrato, ele me chamou para sentar na cozinha e disse que precisava conversar sério. Falou que andava pensando nas fotos e em como a gente ia aparecer. Disse que queria um álbum para se orgulhar pro resto da vida. Concordei, claro. Então ele soltou que eu precisava emagrecer. Disse que a câmera engorda uns 10 quilos e não queria que eu parecesse maior nas fotos. Falou que se eu perdesse uns 14 quilos já resolvia. Disse que como faltavam 8 meses, dava tempo se eu começasse já. Ele já tinha até pesquisado umas dietas e academias que poderiam me ajudar. Fiquei sentada, tentando absorver o que estava acontecendo. Pedi pra ele repetir, e ele repetiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Disse que só queria que eu estivesse no meu melhor, que noiva tem que brilhar no casamento, e que emagrecer só ia me deixar mais bonita ainda. Falou que só dizia isso porque me amava, queria o melhor para nós. Perguntei se ele também pretendia emagrecer. Ele riu, aquele riso de deboche, como se eu tivesse contado uma piada. Disse que era diferente, que noivo não precisava se preocupar tanto com a aparência nas fotos, que todo mundo ia olhar para mim de qualquer jeito, então era justo eu me esforçar. Disse que ele ia ficar ótimo de terno, porque terno valoriza qualquer corpo. Falei que ele pesava 140 quilos e eu, 64. Falei que, sinceramente, se alguém ali precisava emagrecer, não era eu. O Dennis ficou ofendido, disse que eu estava perdendo o foco, que não era questão de saúde, mas de estética. Falou que esperavam que a noiva tivesse um certo padrão, e que eu não estava correspondendo. Disse que a mãe dele concordava e achava que eu podia dar uma enxugada antes do casamento. Perguntei quando ele tinha conversado com a mãe sobre meu corpo. Ele falou que foi semana passada, olhando minhas fotos antigas juntos. Segundo ele, a mãe achou que eu tinha engordado desde que começamos a namorar, e que o casamento era a motivação perfeita para eu voltar à forma. Mas eu não tinha engordado nada. Continuava com o mesmo peso, desde o dia em que nos conhecemos, correndo 5 quilômetros todo dia, fazendo yoga 2 vezes por semana. Nada no meu corpo tinha mudado, só a maneira como o Dennis e a mãe dele passaram a me ver. Não gritei, não chorei. Só fiquei olhando para o homem com quem eu tinha aceitado casar, e percebi que no fundo, eu não conhecia ele de verdade. Perguntei se ele ainda queria casar comigo caso eu não emagrecesse. Ele hesitou e, naquele momento, eu entendi tudo o que precisava saber. Ele disse que ainda casaria, mas talvez ficasse decepcionado. Falou que queria se orgulhar da noiva dele, e esperava que eu não fosse egoísta com isso. Tirei o anel de noivado e coloquei em cima da mesa. O Dennis ficou olhando para o anel, sem entender. Perguntou o que eu estava fazendo. Respondi que estava perdendo peso. Ele ficou confuso e perguntou quanto. Eu disse, uns 82 quilos. Demorou alguns segundos para ele perceber que eu estava falando dele. Os olhos dele ficaram grudados no anel, como se nunca tivesse visto aquilo antes. O diamante refletiu a luz da cozinha e espalhou pequenos arco-íris pela mesa. Fiquei vendo ele processar o que eu tinha dito. O rosto dele foi da confusão para puro pânico. Tentou falar, abriu a boca 2 vezes antes de conseguir. Quando conseguiu, a voz saiu fina, tensa, de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Perguntou se eu estava falando sério. Eu disse que nunca tinha estado tão séria na minha vida. Falei que precisava que ele saísse do nosso apartamento hoje, para eu conseguir pensar direito. Sem ele na minha frente tentando me convencer de que pedir para eu emagrecer 14 quilos era razoável. Ele se jogou para trás na cadeira, arrastando no chão, e disse que o nome dele estava no contrato igual